Caiu mesmo. Vamos voltar. Ei, gente, vamos voltar todo mundo. Voltamos, Sérgio. Vamos voltando, vamos esperar voltar aquela turma boa pra gente continuar. Cai mesmo, né, gente? Não adianta. 50 minutos cravadinho. E, aliás, eu preciso conseguir fazer uma live em 50 minutos, né? Porque eu não tô conseguindo. Aquela do Reinaldo deu quase 2 horas. E falei, gente, dá muita informação, depois vocês não contratam a gente, tá louco? Deus o livre. Eu espero que essas lives sirvam, que vocês entendam de um outro lado. Nossa, eles são bons mesmos. Reinaldo, Luciano, Maduca, Lauro, Beth. Vamos trazer eles para nossa cidade, gente, por favor. Porque nós vamos ter que parar de fazer live e arrumar emprego aqui, porque o negócio tá feio. Mas vamos lá, vamos voltando. Já tem quase todo mundo aí de volta. E pode ficar tranquilo que tá falando aqui para gravar. O meu livro, entra em contato, manda um direct para mim, que é por depósito ou transferência bancária. Aí eu passo os dados, R$ 45 os dois, promoção, né? Essa promoção é só esse mês, tá? R$ 45 os dois. Aliás, na quarta-feira agora eu já vou postar um tanto de livros que eu vendi essa semana. Já vão ser todos postados, a gente vai começar a embalar amanhã. Então, quem quiser os livros, R$ 45, os 2 livros, A Escolha do Melhor Caminho e O Conselho Tutelar Não Faz Nada. Eu garanto que é uma leitura bem bacana e que entra bem no universo do que vocês estão vivendo. Eu tenho certeza disso. Aí só manda um direct que eu mando o número da conta e aí depois manda para mim o endereço e já vai pro correio, tá bom? Então, a gente estava falando aqui do inciso 50, artigo 56, inciso 2. Evasão escolar. Então, vamos deixar muito sério, muito fixo aqui o entendimento de. E se tiver professor aqui nessa live, se tiver algum diretor, se tiver algum supervisor, fala aqui, olha, eu sou da educação, mostra para mim que tem gente aqui da educação. Então, o que a gente quer? A gente quer deixar muito seguro esse entendimento de que o conselho tutelar... Nossa, meu telefone ligou, tocou bem agora. Que o conselho tutelar, ele não... ele atua com livros só físicos, tá? Ele atua com a evasão escolar, mas depois que esgotou os recursos da escola. Depois que esgotou os recursos da escola. A escola tem que encaminhar para o conselho depois que ela já fez todas as tratativas, que ela já tentou tudo. Aí ela vai falar, bom, então esse menino realmente está com o direito violado. Se ele está com o direito violado, então vamos lá mandar para o conselho tutelar para que o conselho tutelar faça o que ele precisa fazer. Então, a responsabilidade de localizar a família, a responsabilidade de fazer com que esse aluno volte para a escola é da escola e não do conselho tutelar, tá bom? Terceiro inciso, altos níveis de repetência. Aí muita gente pergunta, mas para que, Maduca? Por que mandar altos níveis de repetência? Por que o conselho... essa live vai também pro meu canal do YouTube, viu, gente? Ela vai ser postada lá. Isso, meu amigo tá falando aqui, ele que tá salvando pra mim. Então, essa live também vai estar no meu canal do YouTube. A live da semana passada com o Reinaldo também vai estar no meu canal do YouTube. E a live que eu fiz do termo de responsabilidade. A única live que eu não consegui salvar foi a live que eu fiz com a Ellen Souza, que a gente falou de acolhimento institucional. Então, eu já conversei com a Ellen e nós vamos fazer novamente, até porque a gente não teve tempo para falar de família acolhedora, então a gente vai voltar e vamos fazer essa live novamente para a gente poder salvar e ter esse material também no YouTube. Então, essa aqui já vai para o YouTube, viu, gente? Não hoje, porque a gente tem que organizar direitinho, mas vai para o YouTube. Então, altos níveis de repetência. Altos níveis de repetência tem que ser informado o conselho tutelar. E aí muita gente pergunta, mas para que isso? Para que o conselho precisa? Gente, vamos só assim, vamos pensar, né? Vamos analisar. Um adolescente ou uma criança que está repetindo, não consegue sair do lugar, tá ali, tem 13 anos, ainda tá ali no quarto ano, no quinto ano, não sei como é que é a idade, agora já mudou tudo, né? E tá ali da mesma forma, num ano, no outro ano, e não sai do lugar. O que a gente, assim, totalmente leigo no assunto, o que a gente, pelo menos, a gente entende? O quê? A gente entende que alguma coisa pode estar acontecendo. Ele deve ter alguma dificuldade, ou seja, uma dificuldade de aprendizagem, ou seja, uma situação, alguma coisa esse menino tem.
Por que encaminhar para o Conselho Tutelar? Por que informar o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, no artigo 136, inciso 3º, letra A, fala que o Conselho Tutelar, no artigo 136, 3, o Conselho Tutelar requisita serviços da saúde, da educação, da assistência social. Quando esse nome dessa criança vem para o conselho informando que ele está sistematicamente repetindo, fica sempre, não está conseguindo sair do lugar, não evolui, papapá, entende que essa criança pode ter algum problema, nós não sabemos o que é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai promover a investigação desse problema. Por quem? Pelos profissionais corretos. E por que a escola leva para o Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar, com essa prerrogativa da requisição, ela consegue agilizar os atendimentos. A escola pode ir direto na saúde e pedir uma avaliação, uma consulta com o neurologista? Pode. Mas se tiver... Ah lá, meu aluno da aula particular, oh, que delícia, ah lá, foi simplesmente maravilhoso, ai, obrigada, foi muito bom para mim também, viu, muito obrigada. Depois você faz esse comentário aí lá no WhatsApp, para eu poder printar e colocar para todo mundo, obrigada, viu, querido? E aí, o Conselho Tutelar, com a prerrogativa da requisição, ele consegue agilizar essa situação, tipo assim... bom, se ele tá assim, ele pode ter o quê? Pode ter um problema neurológico? Pode. Ele pode ter um problema de vista? Pode. Oftalmológico? Pode. Ele pode ter um problema de audição? Pode. Problemas esses que nem sempre são detectados. Nem sempre são. Para vocês terem uma ideia, eu só vi que eu não enxergava direito, eu só descobri que eu não enxergava direito. Eu já era professora no Colégio João Paulo II aqui, e isso o quê? Eu tenho 57, vou fazer 57 anos de idade, então, isso há uns 30 anos atrás, que eu estava na sala dos professores, uma amiga minha, Cláudia, olhou no quadro que ficava na nossa frente e leu uma situação lá. E eu do lado dela, eu falei, Cláudia, se você tá lendo aquilo? Ela falou, tô. Eu falei, nossa, pra mim tá tudo embaralhado. Naquele dia que eu percebi que eu não enxergava, que eu fui buscar o oftalmo e que eu vi lá que eu tinha quase 3 graus de miopia, 2 graus e pouco, não sei o quê. Então, ou seja, muitas vezes não é detectado nem pela família, nem pela escola, nem pelo próprio aluno, porque ele acha que o que ele enxerga é o que todo mundo enxerga. Então, oftalmo, médico de ouvido, otorrino, né? Neurologista, para ver se é alguma coisa neurológica. Então, todas essas requisições o conselho consegue fazer e agilizar. Psicológico, atendimento psicológico para essa criança. Aí vamos pensar, e é nessa fala que eu quero chegar com vocês, que o Dr. Murilo colocou no estatuto dele. Vamos pensar que esse menino passou por todas as intervenções, por todos os profissionais. O neurologista falou, olha, bacana, o menino tá bem, tá tudo, não tem problema neurológico nenhum. O psicólogo falou, nossa, o emocional dele tá nota 10, belezinha, não tem problema nenhum. Escuta bem, entende bem, enxerga bem, ou seja, vamos pensar assim, o físico dele tá tudo bem. O emocional, o psicólogo também entendeu que tá bem. Por que esse menino tá repetindo desse jeito, gente? O que tá acontecendo que o menino não sai do lugar? Aí, gente, é o recadinho que ele dá e eu vou dar também. Aí é preciso a escola repensar as práticas pedagógicas. Porque as práticas pedagógicas, infelizmente, algumas práticas pedagógicas, elas podem gerar não só os altos níveis de repetência, como elas podem gerar evasão escolar. Nós temos que pensar que a criança de hoje não é a criança de ontem. Mário Sérgio Cortella fala isso. A criança de hoje não é a criança de ontem. E nós estamos fazendo o quê? Muitas vezes a gente, e eu falo nós, porque assim, eu sou da área da educação e eu vivi isso muito na pele. Assim, alguns professores darem a mesma aula, tem lá o caderninho de planos dele e ele repete aquele caderninho de plano dele 3, 4 anos. Quando aquele caderno de plano foi feito, por exemplo, em 2002, para aquela situação ali. Aí, ano que vem, ele pegou a mesma série, ele vai repetir, já tem tudo pronto. Graças a Deus, já tem tudo pronto. Aí, 2003, a mesma coisa. Nós temos que entender que a criança de hoje, ela não foi a criança de ontem. Eu não posso usar as mesmas práticas.
Eu não posso. Queridos professores, que é a profissão que eu escolhi para minha vida, não levem isso que eu tô falando pro lado da ofensa, porque não é isso. Não é isso de forma alguma, longe de mim, em sã consciência, querer ofender alguém, de forma alguma. O que eu tô falando é que a gente realmente precisa dar uma rebolada. A gente precisa colocar o dedo na ferida. Nós estamos no século XXI, mas nós estamos parados. A educação parou no século XX. Parou. E às vezes é responsabilidade só do professor, não, é de todo um contexto. Nós temos professores maravilhosos, nossa Deus do céu, maravilhosos. Eu só não vou citar nome aqui porque talvez eu não consiga atingir todos os professores maravilhosos, comprometidos, estudiosos, que se doam para a escola e para os alunos daquela forma mais maravilhosa do mundo. Nós temos, mas também nós temos professor que não podia estar na sala de aula, e eu vou mentir. Do mesmo jeito que eu falo que tem conselheiro bom, eu falo que tem conselheiro ruim. Do mesmo jeito que eu falo que tem promotor bom, tem promotor ruim. Tem juiz maravilhoso, tem juiz péssimo. Então, os professores, nós temos a mesma coisa. Nós temos professores maravilhosos. E como a Janete falou ali, são heróis, e são mesmo. Porque hoje não tá fácil. Hoje não tá fácil. O contexto da nossa sociedade hoje no universo da escola tá muito difícil. O professor, além de todo esse engajamento, esse comprometimento, ele tem que ter assim, muito preparo, inclusive emocional, para assumir uma sala de aula hoje. E aí já é outro problema que a gente vai falar. É outra situação, que é a questão da família, do jeito que o aluno tá chegando em casa, na escola, chega sem limite, sem regras, não obedece ninguém, porque na casa ele grita com a mãe, aqui ele acha que pode gritar com a diretora, pode gritar com o professor, ou seja, de qualquer forma, ele tá gerando um ambiente muito pesado para a escola, alguns adolescentes. Ele, naquele momento ali, ele está sendo indisciplinado, ele precisa realmente de uma ação, mas se a gente for pensar assim, bem friamente, se a gente for pensar, inclusive com os olhos do coração, a gente vai perceber que esse menino, ele pode só estar refletindo mesmo a vivência dele. Ele está refletindo, como é que eu quero, como é que o professor, e todo professor, assim como eu, o que a gente espera? A gente espera o aluno educado, o aluno bonzinho, o aluno que participe da aula, que faça as tarefinhas, que traga todo o material. Mas é desse jeito, gente? Não é. Na maioria das vezes não é. E agora, de uma forma muito mais forte, porque eu lembro que na minha época de aluna era totalmente diferente. Então agora, de uma forma mais evidente, que tá o quê? Tá adoecendo os professores, muitos professores adoecendo. Gente, me fala se tá travando. O Danielzinho falou aqui que tá travando. Coloca pra mim se tá ou não tá. Faz um joinha aí, se não tiver. Então, assim, os professores estão adoecendo, os professores estão ficando desestimulados, não estão conseguindo mesmo assumir a sala de aula, não tem nem força para... Então, tudo isso eu falo que é motivo suficiente para a gente parar e dar uma repensada na educação. Será que as práticas que a gente está usando hoje, nós estamos conseguindo atingir aquele aluno? Será que as práticas hoje, gente, num universo de iPhone, de iPad, de não sei do que, não sei do que, não sei do que, e eu venho para a sala de aula com aquela mesma prática de 10 anos atrás. Eu venho para fazer ditado, copia matéria, vou passar matéria no quadro, abre o caderninho, falando que as coisas que a gente sabe que tá lá no currículo, mas pelo amor de Deus, o currículo também da escola tinha que ser todo repensado, né, gente? Estuda umas coisas que nunca vão viver na vida. Na nossa época, a gente aceitava porque a gente não tinha esse universo de informações que tem hoje. Agora, com esse universo de informações que tem hoje, o aluno vai ficar quietinho, ele vai querer produzir alguma coisa sobre aquelas coisas que está sendo falado lá, para cumprir currículo, para cumprir a grade, para cumprir o que precisa ser cumprido. Escola, educação, vamos acordar. Hoje, os jovens de hoje são completamente diferentes dos jovens do passado. Hoje eles têm informações, ninguém vai querer vir para uma sala de aula, sentar e ficar escutando, o maior rio do Brasil é o rio tal, olha, o pico mais alto. Gente, sinto muito. Tá bom, Maduca, desculpa, isso aí cai no Enem, isso aí cai não sei onde, me perdoe, gente, mas eu posso trabalhar o maior rio, eu posso trabalhar o pico mais alto de uma forma agradável, de uma forma diferente. Então, é isso que está faltando.
Ah lá, Cassiano, dos Estados Unidos. Que bacana, Cassiano. Que legal. Tem mais uma aí que passou aqui que tá nos Estados Unidos. Nossa, a Maduca tá internacional. Que delícia. Então, gente, é isso. A evasão escolar, os altos níveis de repetência pode acontecer por todos aqueles problemas que eu listei, físicos, né? Um problema emocional, ou um problema neurológico, um problema de audição, mas também pode acontecer por questões internas mesmo, pela prática pedagógica que não está atingindo o interesse daquele menino. Não está atingindo o interesse dele. Eu brinco assim, né? Se eu fosse adolescente no dia de hoje, assistindo determinadas aulas que infelizmente ainda são dadas no dia de hoje, eu era, acho que, a primeira a vazar da escola. Eu era a primeira a vazar. Porque no dia de hoje a gente tem tudo. A gente liga o celular, a gente atinge tudo. A gente tem tudo. Ou seja, as aulas têm que ser atrativas. O professor, a escola precisa renovar isso, dar essa mudada, entender isso e atrair a criança para dentro da escola, atrair o aluno para dentro da escola. E eu fico triste quando eu falo aqui, quando eu falo nas minhas palestras, e eu temo até que alguns professores possam ficar chateados, mas eu já volto a falar que eu não estou falando de uma forma generalizada. Então, não sinta-se ofendido se você não tem essa prática, de forma alguma. O que eu estou falando é para que quando existe essa prática, chegou o momento, não dá mais para a gente esperar, gente. Chegou o momento da gente repensar isso. A educação precisa rever essas práticas, precisa mudar esse currículo escolar, para que ele possa atrair o aluno. Agora, uma coisa triste que eu quero falar aqui, e que isso chega para mim de todo lado, vários conselheiros já me falaram isso, e quando eu vou nos municípios também falam sobre isso, é a questão de falar para o aluno assim, você já tomou bomba mesmo, isso em agosto, você já tomou bomba por nota mesmo, não precisa nem voltar na escola mais. Gente, dá vontade de chorar, né? Mas é verdade, isso acontece. Inúmeros professores falam para os alunos que nem precisam voltar porque eles já tomaram bomba. E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu tento passar para os meus filhos, e eu tento ser na minha atuação, como profissional, aqui nesse momento, quando eu dei aula, né, para os meus alunos lá, quando eu estava na educação. E o meu pai, que já é falecido há 16 anos, meu pai não sabia escrever, ele só sabia assinar o nome dele. Foi o meu melhor amigo. Inclusive, se alguém viu uma postagem que eu fiz essa semana, só puxando um pouquinho, saindo um pouquinho fora, uma mensagem que eu fiz quinta, eu já tinha feito a live de quarta. Quinta-feira morreu aqui do meu lado, meu vizinho, que eu falo que era dormir aí hoje, vamos assistir um filme na Netflix, não sei o que, vai, abre geladeira, tô com vontade de fazer brigadeiro, tô levando leite condensado, você dá o Todd, aí nós vamos fazer brigadeiro. Então, assim, foi a família que eu adotei, assim, uma família que eu adotei pra mim, né, do lado da... Olha que incoerência, deu uma pausinha aqui, eu já vou conseguir pra acabar, que senão cai de novo. Olha que incoerência, eu desejo isso pros meus filhos, mas não faço isso pros filhos dos outros. Então, no conselho tutelar, quando eu estava no conselho, a minha visão sempre foi essa: eu vou atender aqui da mesma forma que se eu estivesse atendendo meus filhos. O que eu faria para resolver a situação do Caio e do Thales, eu vou fazer para resolver a situação desse menino. E na sala de aula não é diferente. Eu sempre fiz isso. Eu olhava para os meus alunos e pensava, nossa, se os meus filhos estivessem tendo essa aula, eu estaria feliz? Estaria, porque eu estou sendo comprometida, eu estou estudando, eu estou trazendo informações bacanas para eles, eu estou tendo uma didática boa. Então, eu estaria feliz. Então, belezinha. Então, eu continuava dando minha aula, por quê? Porque eu daria aquela aula, a mesma aula eu daria se o Caio e o Thales estivessem lá. E é isso, às vezes, que falta um pouquinho, essa empatia, esse acusar, esse dedo acusatório que a gente põe muito em cima do aluno, porque ele é isso, porque ele é aquilo. A gente fala lá do aluno rotulado. Nós estamos rotulando os alunos. Quando acaba o ano e o aluno vai para o outro professor, a gente chega lá e fala assim, Deus que me livre, graças a Deus eu fiquei livre desse menino, agora você vai penar esse ano, que esse menino é um capeta. Desculpa falar assim, mas é mais ou menos essa fala. Você vai ficar louca, esse menino quase acabou com a minha vida. Ou seja, eu já estou passando uma informação que aquele professor ainda não teve nem chance ainda de conhecer o aluno, ele já sabe que aquele aluno é isso, isso, isso. E quando aquele aluno chega, o professor já está com 10 pedras na mão para receber.
Aí, nesse sentido, é a pergunta que eu faço, desse entendimento, desse ensinamento que eu recebi do meu pai. Aí, nesse sentido, eu pergunto: todo mundo aqui que tá me ouvindo, que é mãe, que é pai, aceita ou gostaria de que seu filho fosse rotulado? Porque rotular é aqui, ó, é carimbar, é um carimbo na testa, é marcar. Igual marcam gado, eu nem sei se marcam ainda, mas o gado era marcado, né? Queimar. É mais ou menos isso. Quem, em sã consciência, qual pai que ama seu filho, gostaria que o seu filho fosse rotulado? Tipo assim, já chegou na sala e todo mundo sabe quem é a figura. Ninguém aceita isso, gente. Mas peraí, eu não aceito que os meus filhos sejam rotulados. E por que eu rotulo filhos dos outros? Então, gente, nós temos que apontar o dedo, colocar o dedo na ferida mesmo. A gente sabe que tá difícil para os professores? Sabe. A gente sabe que eles estão saturados? Sabem. A gente sabe que o salário é baixo? Sabe. A gente sabe de tudo isso. Mas nós não podemos aceitar esse atendimento negligente por conta de tudo isso. Ah, o salário está baixo, nós precisamos lutar para aumentar o salário. Ah, a gente precisa encontrar uma forma. E sabe qual que é também a melhor forma que eu falo isso quando eu dou palestras para educação? Eu falo assim, que eu encontrei duas formas muito boas da gente diminuir a repetência, da gente diminuir a evasão, da gente diminuir... Como? Traindo e com a desculpa de não rotular, transferem para outra escola. Isso mesmo, Roberto. São aquelas transferências assim que... Ai, que dó que eu senti uma vez. Uma mãezinha chegou, uma mãezinha muito simples, que não tinha leitura, tadinha. E ela assinou ali um papel que a escola mandou, e quando ela viu, ela tinha assinado a transferência. Ela não queria, a escola era do lado da casa dela, mas a escola não aguentava mais o aluno. Então a escola deu a transferência para a mãe, depois que ela assinou, bem, ó, assinou. Então, gente, a gente precisa sentar também com a escola, a gente precisa pontuar isso para a escola, a gente precisa mostrar para a escola que o Conselho Tutelar tem um papel fundamental, sim, mas não do jeito que ela está querendo. É ela que tem que organizar formas para combater a indisciplina escolar. E aí eu falei que eu tinha duas questões que eu acho muito importante a escola trabalhar, até para diminuir esses números. Primeiro, o regimento escolar. Aonde que o regimento escolar da escola está? Na gaveta da diretora. Eu falo com toda segurança. Eu fiz, como é que foi? Eu dei aula há quase 20 anos e os meus filhos estudaram a vida toda. Nesses quase 20 anos que eu dei aula, eu nunca li o regimento escolar da minha escola. Ou seja, eu não sabia do que se tratava o regimento escolar da minha escola. E eu, como mãe, que matriculava meus filhos na escola, nunca recebi o regimento escolar. Então, eu como mãe também eu não sabia quais eram as regras daquela escola. Isso já é um ponto extremamente negativo e assim, para aumentar evasão, para aumentar um monte de coisa. Por quê? Porque quando a gente entende o regimento escolar, ali no regimento escolar tá tudo ali, tá as regrinhas. Então, se a gente faz com que os pais entendam, a gente vai se unir no sentido de fazer com que o regimento escolar saia da gaveta e passe a ser uma prática diária na escola. E eu não consigo mais, gente. Eu não consigo mais hoje perceber e admitir e achar que vai ter alguma mudança boa se a escola não caminhar junto com a família. A gente não pode excluir mais a família tem que estar dentro. E quanto mais a família estiver dentro, quanto mais a família estiver vivenciando o sofrimento dos professores, quanto mais a família estiver entendendo isso, mais a família vai trabalhar lá na casa. Mas essa mãe que veio de repente para uma reunião e foi exposto para ela tudo que está acontecendo e vai mostrar a situação da escola, a situação dos professores, estão todos desgastados, mas essa mãe vai chegar em casa e vai falar com o filho dela, filho não pode, filho tem que obedecer, tem que respeitar. Então, ou seja, eu não consigo ver mais a escola caminhando sem família. Então, essas duas dicas são que eu entendo que pode melhorar muito a questão da indisciplina, da evasão e da repetência, que é escola e família e trabalhar o regimento escolar. O regimento escolar deve ser trabalhado com todo mundo. E, aliás, construído por todos. Porque o regimento escolar tem que ser construído com a participação de todos. Com a participação de pais, um grupo de professores, um grupo de alunos, de funcionários da escola. E a gente não vê, a gente vê o regimento escolar ali entre 7 chaves. É diretor, orientador, supervisor, faz ali... Guarda na gaveta, o dia que a inspeção passar na escola, tá aqui, o regimento tá aqui, nós temos tudo direitinho. Mas ninguém
Passou, obrigado, Roberto, obrigadão, querido. Ninguém passou, ninguém participou. Então, muitas vezes, gente, a gente negligencia. Sabe aquele senhorzinho que está lá na portaria da escola, recebendo os alunos todo dia? Ou aquela senhora que fica lá com aquela, servindo a sopinha no prato daquelas crianças? Aquele senhor e aquela senhora lá, muitas vezes, eles sabem mais do aluno do que o próprio professor. Então, nós não podemos deixar eles de fora da construção do regimento escolar. Todos precisam participar do regimento escolar. Todos. Viu? Então, gente, olha, nós estamos partindo para finalizar. Nós falamos do artigo 56, dos 3 incisos. Nós falamos, aí eu puxei o artigo 13, eu puxei o artigo 245. Nós falamos, tem o artigo 18b, mas amanhã eu vou deixar em aberto, porque amanhã vocês vão assistir a live da Beth Franca com o Luciano Bettiati. E ele vai falar da Lei Menino Bernardo. E o 18b saiu depois da Lei Menino Bernardo. Então é importante que aí ele dá toda a explicação para chegar no 18b, combinado? Então, assim, alguns recadinhos antes que caia. Meus livros continuam na promoção, os 2 livros por R$45. Manda direct para mim se quiser, eu passo os dados bancários e já coloco no correio. O sorteado, né, o ganhador do livro foi o Almir Vasconcelos. Depois ele vai me falar que cidade que ele é, que eu não sei. E eu fiz o sorteio ao vivo, tá lá no Stories, pode ver. O Caio filmou e eu fiz sorteio ao vivo. As aulas particulares, gente, olha, eu comecei hoje foi a primeira aula particular, de manhã, até acordei mais cedo hoje para dar aula, e olha, eu falo que foi muito bom. É como se a gente estivesse pertinho um do outro. Ele até já falou aqui, que foi o Jair, ele é conselheiro lá de Teresópolis, e assim, eu fui exatamente nos pontos que ele queria. Então, não fui falando o que eu queria. Ele falou, Maduca, eu queria entender um pouquinho assim, como é que a gente tem que atuar nessa situação. Então, eu fui no ponto que ele queria. Então, eu acho que foi muito bom para ele, que eu até vi o comentário dele aqui, e para mim foi fantástico, foi uma delícia. Tomei café com ele do lado de lá e eu do lado de cá, mas hoje eu literalmente tomei café com o conselheiro lá de Teresópolis. Então, as aulas particulares estão abertas para quem quiser. O valor da hora-aula, gente. Todo mundo, um monte de gente me perguntando. Então, eu já vou explicar aqui que fica gravado. O valor da hora-aula tá R$30. A live vai ser salva. R$30 a hora-aula. Porém, essa hora-aula, ela pode ser feita com colegiado. Cada um na sua casa. A gente pode fazer pelo Zoom, no mesmo horário, 5 conselheiros entrarem. Aí, se fizer colegiado, aí sai R$25 hora-aula e é por pessoa, tá? Não é R$25 por conselho, não, gente. Senão a gente não aguenta. Então, é R$25 por pessoa. É só vocês saírem aí e perguntar quanto custa uma aula particular. Uma hora de aula particular de física, de matemática, de história. Então, a gente ainda tá cobrando barato, a verdade é essa. Mas a ideia é essa mesmo, é possibilitar que todo mundo venha, que todo mundo chegue, e que a hora que acabar essa quarentena e a gente puder voltar, eu acredito que a gente vai voltar com conselhos muito mais fortalecidos, porque isso que a gente está fazendo diariamente, quase, porque tá tendo live todos os dias, segunda a sexta, quando sou eu, a Marcela, o Lauro, o Bettiati, o Renato, todo mundo, Beth Franca, Slay Peixoto, grave esse nome também, Slay Peixoto, ela tá fazendo umas lives durante o dia. Então, eu acho que vocês vão sair muito mais fortalecidos. Vão voltar para a atuação muito mais fortalecidos. Porque olha quantos temas a gente está trabalhando aqui. Então, só para lembrar vocês das lives dessa semana. Quarta-feira, eu vou estar com o Sérgio Calisto, de Araçatuba. O Sérgio Calisto é o dono do blog Capaciteca. Até se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Sérgio, sobre o Sérgio, antes de quarta-feira, entra lá no blog dele, Capaciteca. Eu fui uma das conselheiras que fui muito beneficiadas com o blog dele. Ele tem muitos textos lá, de tudo que fala no Conselho Tutelar, ele elabora alguns textos e coloca lá. Então, é muito bom. Então, eu vou estar aqui com o Sérgio Calisto, uma pessoa muito boa, ele é pedagogo, ele atua na área da infância e da adolescência, dá palestra para conselheiros tutelares também. E é muito bacana, eu acho que vai ser fantástico esse nosso encontro também, na quarta-feira, às 8 horas, pelo Instagram, combinado? E na quinta-feira, eu vou estar com o Dr. Murilo José de Giacomo, procurador, às 20 horas, as minhas lives são sempre às 20 horas. Eu vou estar com o Dr. Murilo, procurador do Ministério Público do Paraná. O Dr. Murilo tinha falado pra gente fazer pelo Face.
Mas amanhã eu vou ligar para ele e vou pedir para ele, porque ele nem tem Instagram, para ele baixar o Instagram e a gente fazer pelo Instagram, porque a gente já viu que pelo Face não vai dar certo. Hoje eu fiz 2 tentativas e caiu, e aqui no Instagram tá bem bacana. Então, eu vou fazer também com o Dr. Murilo pelo Instagram, ainda vou comunicar ele, mas vai ser assim. Então, amanhã tem a live da Beth, às 7 horas. E às 8 horas tem a live do Careca, que é o Jefferson, lá o presidente da Contours, lá no Rio Grande do Sul. E nessa live das 8, os convidados são Luciano Bettiati, Marcelo Nascimento e Maduca Lopes. Então, amanhã à noite eu vou estar na live da Contours, do Jefferson Careca, que é o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul. Então, amanhã a gente está na live dele, tem a da Beth antes, às 7, e a da Beth vai ser de 1 hora certinho. E o Luciano vai sair da Beth e vai passar, porque amanhã o Luciano vai estar com a Beth. Ele vai sair da Beth e vai passar para do Jefferson. Então amanhã tem 2 lives, que começa às 7 horas, uma às 7, outra às 8. Na quarta-feira eu tô de volta aqui com o Sérgio Calisto. Tem gente falando aqui que adora o Sérgio Calisto. 8 da noite, gente. 20 horas, desculpa, eu falei 8. Mas às 20 horas, tá? São os horários que eu faço as lives. E na quinta com o Dr. Murilo. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu falei das aulas particulares, que estão sendo muito boas. Eu falei dos livros e eu falei das lives. Ótimo. Desejo de novo para vocês as minhas flores, que essas flores possam chegar na casa de vocês, que possa pelo menos alegrar um pouquinho o coração de vocês. Quero dizer que a gente precisa se manter firme nesse momento. Às vezes a gente dá uma desanimada, às vezes a gente, sabe, não é, por exemplo, esse fim de semana, né, com a morte do seu Anacleto, assim, foi um fim de semana muito difícil pra mim, que aí você pensa, nossa, não vai dar nada certo, como é que vai fazer? A gente tá vivendo num mundo de incerteza, eu não sei mais quando eu vou sair da minha casa, viajar e fazer uma palestra. Pensa, é o meu trabalho, né, assim tá o Luciano, o Lauro, todos nós, então, tá muito difícil. Tem dia que passa bem, a gente até esquece, mas tem hora que a gente para pensar e fala, Senhor, quando que vai mudar isso? O que mais está matando a gente, assim, é essa incerteza, a gente não saber quando. Olha quantas palestras eu deixei. Eu já era para eu ter estado em Guareí, eu estaria em Orlândia, eu estaria em Rifaina, tudo isso já passou, que eu não fui. Rifaina, Rio de Janeiro. Essa semana ligou para mim, adiando, Paraíba. Então, assim, um monte de lugares que eu deixei de ir e fico nessa incerteza, né? Agora, uma coisa eu quero pedir para vocês. Eu quero mesmo. Essas lives, elas têm que servir para motivar vocês a buscar capacitação em loco, a falar com os gestores quando tudo voltar. Vocês estão percebendo que não dá para ficar só no universo do Conselho Tutelar, que todo mundo precisa entender, porque senão não vai adiantar nada. Vocês sabem tudo, mas não conseguem colocar em prática porque a escola não escutou, porque o diretor da escola não escutou, porque o delegado não viu, não sei o quê. Então, a capacitação tem que ir na cidade, e não é só para os conselheiros, é para toda a rede. E, se possível, convocar toda a rede para participar. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, alguém falou assim pra gente, mas vocês estão dando todo o conteúdo, depois não tem nem que capacitar, mas nem vão contratar vocês. Eu já não consigo ver por essa forma, não. Eu quero dar o máximo de conteúdo que eu puder dar, aquela do Reinaldo, que deu quase 2 horas, de pura informação, né, vocês viram? Não pode dar tudo isso, não pode falar tanto assim, mas não adianta, gente, eu sou desse jeito. Se eu pudesse falar mais a noite inteira aqui, eu ia falar. É que eu quero ver o Big Brother. Mentira. Eu quero jantar mesmo. Então, eu entendo que isso que a gente está falando aqui tem que ser um estímulo para vocês providenciarem a nossa ida, não é da Maduca, mas é de todos nós, fazer com que nossa profissão seja retomada, porque talvez, vamos pensar que vai aí liberar algumas coisas, talvez a nossa seja que demore mais. Por quê? Porque a nossa é exatamente com o público, né? Com o público. Então, não vamos deixar a nossa profissão acabar, não, viu, gente? Nos incentivem, converse com as prefeituras, e é uma coisa muito importante, e a gente vai ser o tema de uma outra live, que já tá até agendada aqui, mas depois eu conto com quem, saber que o FIA, o recurso do FIA pode ser usado para capacitação.
Então, vamos pensar que a prefeitura não tenha recurso, mas se no fundo tiver recurso, o recurso pode ser usado plenamente para capacitação. E é muito mais fácil, inclusive, usar o recurso do fundo do que o recurso da prefeitura, que tem que passar por um monte de coisa do fundo. A partir do momento que o CMDCA deliberou para usar, fica muito mais fácil o trâmite, entendeu? Para a contratação. Então, de repente, a prefeitura não tem recurso, mas se no fundo tiver... Eu acho que é por aí o caminho, é o que a gente tem conversado, inclusive no nosso grupo de consultores, a gente fala isso, de incentivar os conselheiros a falar isso, a mostrar que o recurso do fundo pode fazer capacitação. E não vamos deixar, gente, porque eu acho que uma coisa que essa live está deixando para vocês, e não só essa, todas as outras que estão sendo feitas aí, é a certeza de que sem conhecimento a gente não consegue fazer um bom trabalho. Sem o entendimento correto da legislação, a gente não consegue fazer com que crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta, nem na cidade, nem em lugar nenhum. Então é isso, gente. O que eu queria deixar de recado para vocês eram esses. Agradecer de novo imensamente o carinho. Eu tenho recebido carinho assim do Brasil inteiro, mensagens, sabe, de força mesmo, de estímulo. E é por isso tudo que a gente até não desanima mais, porque tem hora que a gente desanima muito. Mas, assim, é gratidão. Se a palavra que vai definir tudo isso que está acontecendo é gratidão. Obviamente, gratidão a Deus, porque quem seria Maduca sem Deus? Se eu estou fazendo esse papel aqui hoje, é obviamente porque é pela graça dele, porque ele permitiu isso. Ele me deu sabedoria, né, para isso. Então, gratidão a Deus e gratidão a vocês que estão me acompanhando, que estão me incentivando, que estão, sabe, fazendo com que eu sinta vontade realmente de continuar fazendo o meu trabalho. Eu brinco que os dias da live, eu falei na live passada, vou falar de novo aqui, que nos dias da live é a coisa mais engraçada, gente. Agora é só partindo pro finalzinho mesmo. Eu tomo banho, aí eu passo uma maquiagemzinha, assim, aí eu vou lá no meu guarda-roupa, escolher a roupa. E, assim, a gente não tá saindo de casa. Então, é aquilo que eu falei, é pijama o dia inteiro. Então, a hora que a gente vai fazer a live lá, ó, põe brinco, combinando com a blusa, ficar tudo bonitinho. Então, tá sendo uma delícia, porque pelo menos eu tô conseguindo usar minhas roupas durante a semana, né? Durante as lives. E hoje eu tava pensando, eu falei, gente, agora eu imagino como é que deve ser lá, Jornal Nacional, Jornal da Band lá, aquele povo falando... Da cintura pra cima tá uma belezinha. Não queiram ver da cintura pra baixo, viu? A gente nem se organiza. Continua com a calça de pijama, continua de chinelo. Mas, ó, daqui pra cima tá tudo bonitinho pra vocês, viu? Gente, ah lá, o colar. Olha, adorei o colar. Eu também amo esse colar. Tem a letra M aqui. Gente, então, de novo, vamos fazer um tchauzinho agora pra eu ver que vocês estão aí saindo, fazendo tchauzinho pra mim. Muito obrigada, viu? Boa noite de novo. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Que Deus dê suporte, dê estrutura. Porque uma outra coisa que também está acontecendo muito, eu estava lendo sobre isso, que nesse momento de confinamento, o comecinho vai tudo bem, depois começa a florar, nervoso, aí muitas brigas. Então vamos orar a Deus para que Ele possa nos sustentar nossas famílias, nesse sentido, de nos dar força para superar tudo isso, que a gente vai vencer, em nome de Jesus a gente vai vencer. Um beijo grande, Alô, tchauzinho, todo mundo fazendo tchau. Só para falar, essa live já tá no Stories, a outra já está e essa aqui vai ficar lá. E amanhã o meu amigo vai salvar, a gente vai editar bonitinho, vai pro YouTube. O YouTube pode demorar uns 2, 3 dias. Rio de Janeiro, beijos. E eu vou disponibilizar no Facebook, como eu já disponibilizei a live com o Reinaldo Balbino. Tá lá, viu, gente? Se vocês quiserem compartilhar, delegados, polícia, ficou bem bacana a live, tá bom? Então vai pro Stories agora e vai ser disponível depois, vai estar disponível depois no YouTube e no Facebook, belezinha? Então me sigam, se inscrevam no meu canal do YouTube, Maduca Lopes. Sigam na minha página, Maduca Lopes. O meu Facebook já atingiu 5.000. Eu não consigo montar um segundo, porque eu não dou conta, mas eu tô limpando ele. Então, todo dia eu tô aceitando mais gente, porque eu tô limpando bastante o Facebook. E no Instagram, Maduca_Lopes. Vocês já estão aqui, mas convidem outras pessoas para seguir também, tá bom? Se vocês, obviamente, estiverem gostando do trabalho que a gente está fazendo, tá? Um grande beijo, muito obrigada, boa noite. Agora eu vou jantar. Uma pena que vocês não estão aqui comigo para jantar. Hoje eu tomei café de manhã com meu aluno, mas a janta não tem jeito, tá bom? Ó, fiquem com Deus. Deus abençoe todo mundo. Beijo.